paz, amados. Louvado seja Deus. A Ele a honra, a Ele a glória. Vou deixar essa live aqui gravada. Vou tentar enviar ela a respeito da lei e graça. Algumas pessoas estão confundindo isso ainda, que nós estamos no tempo da graça, não estamos no tempo da lei, e eles não podem estar ouvindo certo tipo de coisa porque a gente está sendo extremista ou alguma coisa do tipo. Vou começar bem lá no início, mostrando a lei. Livro de Êxodo, capítulo 20. Então Deus falou todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Faço misericórdia a milhares dos que me amam e os que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar teu nome em vão. Depois, amados, versículo 12 vai falar: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias na terra. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Depois, capítulo 21, capítulo 22, 23, continua falando a respeito da lei. Paulo ele fala que a lei foi revelada para mostrar que todos os homens pecaram, para mostrar que o homem vive sob o domínio do pecado. E como o homem descobre o pecado? Através da lei, através do mandamento. Digamos que o pecado é a lei violada. O resultado da lei violada gera morte, porque é o pecado consumido. Se você pegar agora o livro de Mateus, Mateus 5, versículo 17, Jesus ele vai falar que ele não aboliu a lei. Não pensem que eu vim acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. Aqui está dizendo, mas enquanto durar céu e terra, nada poderá ser tirado da lei. Então, não é que nós não estamos vivendo no tempo da lei. Estamos vivendo no tempo da graça, pela compaixão e pela misericórdia de Deus. Sim, estamos vivendo. Porém, a palavra fala: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos estão debaixo da lei ainda, mas todos. Romanos capítulo 7, Paulo ele dá uma ilustração entre o casamento, a lei e Deus. Ele fala: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Todo o tempo que vive, amados, o homem está ligado pela lei. A raça humana, a população do mundo, o planeta está ligado na lei. Deus, quando ele for julgar, ele vai julgar pela lei. As escrituras toda é a lei. Não existe isso, Antigo Testamento.
O Antigo Testamento ele foi preparado para entrar o Novo. É quase a mesma situação entre Pedro, da circuncisão, e Paulo, menor dos apóstolos, pela incircuncisão ali, pela fé. Então, não sabeis, irmãos, Romanos 7, pois que fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Agora ele vai dar uma ilustração em relação ao casamento. Porque a mulher que está sujeita ao marido, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamado adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim será adúltera se for de outro marido. Né? Então, assim, a mulher está ligada pelo marido, pela lei da palavra, e vice-versa, e o marido a ela. Versículo 4: Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos. Então, assim, aqui fala: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo. Agora, se você pegar Romanos capítulo 13, versículo 8, vai falar da lei novamente. As pessoas falam que nós estamos no tempo do amor, nós estamos no tempo da graça, e a lei ela foi abolida, travada com Jesus na cruz. Mas Jesus ele não falou que está encerrado a lei dos homens, aquela coisa de lavar as mãos, guardar o sábado. Se bem que a gente viu lá escrito lá, que tem realmente em Êxodo capítulo 20, falando ali em relação a guardar o sábado, mas os fariseus imprensaram Jesus a respeito disso daí. E Jesus ele falou: meu pai é o dono do sábado, o que o Senhor quer é misericórdia. Agora, se você pegar Romanos capítulo 13, versículo 8, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás. Aqui volta para os 10 mandamentos de novo. Tem que amar sim, mas com efeito guardar a lei. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Isso repetiu os 10 mandamentos de novo. Se você voltar agora para Romanos 7, você vai ver lá ligado, lá, logo no começo. Não sabeis vós, irmãos, porque fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem pelo todo o tempo que vive. Então, estamos debaixo da lei, sim. Se você for analisar, Jesus ele cumpriu a lei e não facilitou, ele estreitou. Antigamente era dito: aquele que for para a cama com uma mulher comete adultério. Em verdade vos digo, se você tentá-la somente no seu coração, você já cometeu adultério. Antigamente era dito: olho por olho, dente por dente, né? Era morte através de morte, mas Jesus ele fala: em verdade eu vos digo que se apenas você sentir ódio do seu irmão, já é réu. Se você chamar seu irmão de louco, está condenado ao fogo do inferno. Chamar o seu irmão de idiota, já está condenado ao fogo do inferno. Então, o Senhor ele pede para a pessoa se entregar a Ele em espírito e em verdade, mas tendo a base do conhecimento da lei. Não é para você abandonar a antiga aliança porque você está no tempo da graça. Você tem que ter um conhecimento de lá, porque aí você vai saber o que é pecado. Romanos 12, versículo 14: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, sejam unânimes entre vós,
Não ambicieis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Segundo Timóteo capítulo 4, irmãos, vai falar que nos últimos dias o povo não suportará a sã doutrina. A sã doutrina é a lei, irmãos. A palavra toda é uma lei. Não tem essa de Antigo e Novo Testamento. A palavra ela não é complexa. A palavra ela não tem seus altos e baixos. Ela se completa. Tem coisa do Antigo que joga para o Novo Testamento. Tem coisa até do Novo Testamento que fala sobre coisas do Antigo. Então você não pode fazer uma divisão. Se você perceber, tem umas pessoas que são fracas na fé e outras não. Tem pessoas que têm fé e outras que não têm. Então fica essa questão da pessoa não ter um conhecimento e viver pela sua interpretação pessoal. Porque Paulo ele fala em Romanos 6, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não sabeis que todos quantos fossem batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Então ele quer que pela fé o homem ele se humilhe, busque ao Senhor, bata na porta pedindo entendimento para ter uma vida em espírito, e Deus vai trabalhar. Romanos 8 vai falar, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas para você ter o Espírito, você tem que ter o conhecimento da lei, você tem que ver que você é pecador. Se humilhar diante do Senhor e mostrar o que você sabe, e você vai entender realmente qual foi o plano magnífico que Jesus fez naquela cruz. Porque o homem ele não tem capacidade de entrar mais. E eu vejo uma maioria esmagadores aí pregando coisas que não vivem, nem estão se esforçando para adequar a palavra. Querem pegar a glória, o sofrimento dos profetas para dizer que é alguma coisa, mas a Bíblia fala que o homem tem que sumir. Ele tem que sumir para Cristo aparecer nele. Em Romanos 12, Paulo ele fala de novo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o verdadeiro culto racional. Então, se você não está na prática do pecado, e você está na graça, você não comete o pecado e você está na fé, então, você começa a entender as Escrituras. Você começa a entender a palavra. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, vai falar que o homem ele tem que estar revestido de toda a armadura de Deus para ele suportar o dia mau. Efésios capítulo 6, versículo 10. Nos demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Não é que você está na graça, tem um conhecimento do pecado e que o inimigo ele não pode vir até você. Em Mateus 24 fala, amados, que o amor do pecado, o amor de muitos se esfriará. É uma profecia que ela já está batida, já se cumpriu há muito tempo. Versículo 12 de Efésios 6, não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, tendo por certo isto, aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, somos todos pecadores, todos falhos, buscando um conhecimento, buscando se aperfeiçoar em Cristo até os últimos dias. Não tem essa de antiga aliança, Antigo Testamento e tempo da graça. A gente entende que o Senhor travou toda a lei lá.
Porque nenhum homem consegue cumprir aquilo ali. Se você escorregar em um, você tombou tudo aquilo. Aí você vai lá e se esconde em Cristo. Cristo lhe fala, se você sentir ódio, você já é réu. Se você não perdoar, você é culpado. Se você sentir ódio, está condenado. Então não te resta nada mais em que você abrir mão da sua vida. Já não é mais você quem vive. É o próprio Deus, através de você. Mas, para você saber isso, você tem que pegar a lei e travar ela no seu coração para você não pecar. Quando você for sentir a vontade... Opa, lembrei do capítulo tal, versículo tal. Quando você estiver prestes... Opa, lembrei. Então você tem que fazer igual a José. Corre, seco nas canelas. Não é porque você tem entendimento e você tem fartura que você vai dar uma de Laodiceia na vida. Né? Eu sei as tuas obras, que nem é quente, que nem és frio nem quente. Quem te dera se fosse frio ou quente. Porque é morne, não é frio nem quente, vomitar-te da minha boca. Como dizes, rico sou, enriquecido e de nada tenho falta. Não sabes que é desgraçado, miserável, pobre, segue nu. Aconselho-te que de mim compre fogo. Aconselho-te que de mim compre ouro, provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vista, e não apareça as tuas vergonhas e as tuas nudez. Versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso, arrependa-te. Olha que era uma igreja de Laodiceia, irmãos. Então, você vê, a gente viu Mateus 5, dizendo que o Senhor ele não aboliu, nem pode abolir. Mateus 5, 13. Ele não pode abolir a lei lá em Êxodo capítulo 20. A gente leu Romanos capítulo 7, que fala que o homem está ligado na lei enquanto ele vive. E não tem mais nada, mas está ligado pela lei sim enquanto vive. É uma questão de você ler, interpretar e ter um raciocínio, ter uma lógica, ter uma meditação, como fala em Salmo 1. E escrever, começar a meditar, para você chegar qual é a conclusão da mente de Cristo. Qual é a conclusão da mente de Cristo? Que todos pecaram, mano. Todos são culpados. Todos são dignos de morte. Por um pecado um homem entrou, e por um homem, né? Também o pecado saiu. Mas agora você tem que fazer a vontade do Filho, para você conhecer o Pai. Aqueles que me amam guardam a minha palavra. Quem guarda, mano? Então só te resta uma coisa: humilhação. E leitura da palavra, que não pode parar. Porque um momento em que o cara esfria, é quase aquela mesma situação de Saul. Saul ele foi escolhido pelo profeta Samuel. Mas depois, Deus se arrependeu, porque ele não fez o que o Senhor ordenou, né? E o Espírito do Senhor saiu dele. Mas ele continuou com seus entendimentos. Só que o Espírito não estava nele mais. O profeta Samuel vai lá e usa Davi. Né? No momento, o Espírito do Senhor entrou em Davi. E Deus mandou um espírito de tormento lá no rei Saul, para Davi entrar na casa, entrar no palácio do rei, começar a tocar ali a sua harpa, para expulsar aquele demônio, e criar um vínculo com Saul, para ele futuramente sentar na cadeira, sentar no trono. Deus ele sabe trabalhar. Entendeu? Mas dizer que nós não estamos no tempo da lei, a lei está sob domínio do homem até o último dia de vida dele. Louvado seja Deus. Creio que foi uma gravação suficiente, facinho de entender, capítulo e versículo aí, tudo relatado. É só os irmãos voltar. Amém, irmãos? Louvado seja Deus.